Irmãos queridos, nós estamos em uma série de estudos em nosso curso de preparação para presbíteros e pastores, capacitando o obreiro para o santo ministério. Na primeira aula, nós tratamos sobre as qualificações do presbítero, que são 15, enfatizamos a área familiar, enfatizamos a área financeira e também a área de reputação pessoal. À guisa de introdução, nós ainda vamos investir um pouco de tempo na área da reputação pessoal. O texto que eu quero utilizar como base é Timóteo. Você que possui sua Bíblia, tome em mãos e abra comigo em Timóteo capítulo 3, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Depois de falar da área financeira, em que o presbítero não pode ser um homem avarento, versículo 3, em que o presbítero não pode ser uma pessoa apegada ao dinheiro, em que o bispo, pastor e presbítero, que na primeira aula nós falamos que é o mesmo santo ofício, falamos da diferença entre o presbítero regente e o presbítero docente. Nós sabemos que as igrejas no primeiro século espalhou presbíteros, os apóstolos espalharam presbíteros para apacentar o rebanho. Então, bispo, presbítero é pastor. Esta é uma palavra de Paulo ao pastor, ao presbítero Timóteo, e no caso de Timóteo, ele estava ordenado a organizar as igrejas na Ásia. Então, o presbítero docente, o presbítero mestre, o pastor mestre, ele é capacitado por Deus a capacitar obreiros para o santo ministério. Essa é a diferença então do presbítero docente, do bispo, do pastor para o presbítero regente, sabendo que não é uma diferenciação hierárquica, mas é uma diferenciação de ofício para a organização da igreja de Deus. A reputação pessoal do pastor. Duas virtudes são aqui mencionadas, importantes, se não cruciais, para a vida do pastor, do presbítero no santo ministério. O presbítero, segundo o versículo 2, deve ser irrepreensível. Se não, vejamos, convém que o bispo
seja irrepreensível. O catálogo de virtudes apresentado aqui, ele não começa com um requisito intelectual. É importante sim o obreiro saber manejar toda a palavra da verdade. O obreiro aprovado, ele conhece a palavra de Deus, ele dá razão da sua fé e discorre com desenvoltura sobre toda a verdade de Deus que está na Escritura, obviamente. Mas o caráter do obreiro é tão importante para que a sua palavra tenha peso. Dizem que o avião do obreiro tem duas áreas: o carisma e o caráter. Carisma é um termo grego para dom. Ele recebeu o dom de pastorear, ele recebeu o dom do presbiterato, ele recebeu o dom do discípulo, mas ele precisa viver em conformidade com aquilo que ele ensina. Ele não pode ser apenas um obreiro teórico que vive no seu gabinete. Ele deve viver o que prega. Então nós temos a ortodoxia, que é crer na doutrina correta, como diz Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas também devemos levar em consideração a ortopraxia, ou seja, a prática da doutrina. O que dá peso à nossa palavra é se praticamos a verdade ou não. Muitos hoje, como está escrito em Romanos capítulo 2, escandalizam o nome do Senhor, o nosso Deus, com os que estão de fora, porque não vivem em conformidade com aquilo que ensinam. Há uma dicotomia obtusa entre vida do pregador e ensino do pregador, vida do presbítero e conhecimento intelectual que é passado pelo presbítero ao povo. E essa dicotomia não pode existir. Nós sabemos que uma pessoa irrepreensível é aquela que não apresenta nenhum defeito óbvio, nenhum defeito de caráter ou de conduta, nem na sua vida passada ou presente. Nós sabemos que o presbítero não pode ser malicioso, seja dentro ou fora da igreja. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele exorta os judeus dizendo: vós que dizeis para não roubar, roubam; vós que dizeis para não matar, matam; vós que dizeis para não adulterar, adulteram; vós que dizeis o templo do Senhor é sagrado, roubam os dízimos. Por vossa causa, o nome de Deus é escandalizado entre os ímpios. Então, o presbítero, ele não deve ter rabo preso, ele não deve ter nada que uma pessoa de fora possa acusá-lo. O presbítero não pode ser uma pessoa endividada, o pastor não pode ser uma pessoa enrolada na vida, que alguém bata na porta da igreja para questionar o seu caráter, ou ele estar aberto a alguma censura com os que são de fora. Uma pessoa irrepreensível também não é uma pessoa perfeita. Eu não estou dizendo que o pastor, o presbítero, deve ser uma pessoa perfeita, porque a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas eu estou tratando aqui da pessoa que vive na prática deliberada do pecado. Ter bom testemunho para com os de fora é tanto dentro da igreja quanto na sociedade. O presbítero deve ser um homem de bem, deve ser conhecido como uma pessoa honesta.
deve ser conhecida como uma pessoa solícita, deve ser conhecido como uma pessoa que vive uma vida íntegra. Então, o caráter, que é a outra asa do avião do obreiro, é que dá peso às suas palavras. Eles diziam de Jesus: este não fala como os escribas e os fariseus, este fala como que tendo autoridade. E a autoridade do seu ensinamento estava justamente no que Jesus vivia. Jesus vivia o que pregava, e isso dava peso à sua palavra. Se você aspira, se você deseja o presbiterato, o ministério pastoral, o episcopado, excelente obra almeja, mas saiba você que você estará levando o nome de Deus, você será chamado de homem de Deus. Então você precisa viver em conformidade com a palavra de Deus. É uma exigência óbvia para todo aquele que deseja ser, para todo aquele que almeja o santo ministério. Um homem que tem uma vida dupla, ele não é confiável. É uma pessoa que ora está fervorosa, ora está fraco na fé, ora é um homem de oração, ora não é um homem de oração, ora está pregando com paixão, fervorosamente, a plenos pulmões, buscando as almas, visitando, ora está desanimado em casa. O presbítero deve ser irrepreensível e instável. Ele não pode ser neófito, ele não pode ser criança na fé, ele deve ter uma estrutura emocional e espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala: procura apresentar-te como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo crises endêmicas e sistêmicas do santo ministério, porque muitos afivelam em seu rosto uma máscara de piedade, mas a sua vida é uma contradição de termos. Possui um rosto de anjo, mas o seu coração é um coração de demônio. Então, o presbítero precisa dar um bom testemunho para com os de fora. Versículo 7: convém também que tenha bom testemunho para com os de fora. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, rapidamente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois de Lucas narrar como viviam os crentes no primeiro século, a partir do verso 42, por gentileza, ele disse que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o presbítero deve ser apto para ensinar, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens. Eu falei aqui sobre a área financeira, mostrando que o pastor não deve buscar o ministério como um meio de ganho de vida, e sim porque deseja glorificar a Deus através de sua vida, como diz a confissão de fé no seu primeiro artigo. Qual é o sentido da vida? É glorificar a Deus ao gozá-lo. O propósito da minha existência é a glória de Deus. Então eu não busco a igreja como um meio de ter estabilidade de vida, como dizem alguns, pequenas igrejas, grandes negócios. Não, eu não estou aqui, o pastor não deve estar aqui, o presbítero não deve estar aqui no santo ofício por causa de bens materiais. E todos os que criam estavam juntos, vendiam as suas propriedades, verso 45,
46 perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus. E eis o texto que eu quero enfatizar: caindo na graça de todo o povo. Caindo na graça de todo o povo. Boa reputação para com os que estão de fora. Boa reputação no trabalho. Boa reputação na igreja. Boa reputação na área acadêmica. Boa reputação na padaria. Boa reputação com os seus vizinhos. É conhecido como um homem direito, e assim a igreja cresce. Quando o pastor tem uma boa reputação, quando seus presbíteros são homens sérios, o povo sim coloca sua família na responsabilidade destes oficiais para apacentá-las segundo o ensino da palavra de Deus. E o presbítero, ele deve ser prudente, ele deve ser sóbrio, ele deve ser temperante, como diz o texto. E nós entramos então na área das 4 virtudes apresentadas no versículo 2: sóbrio, honesto, vigilante, hospitaleiro e também apto para ensinar. Mais à frente falaremos sobre isso. Em primeiro lugar, ser temperante. O que significa ser temperante? O presbítero precisa ser sóbrio, ou seja, atento, vigilante. A pessoa embriagada, a pessoa que não é lúcida, ela está desatenta, ela não está vigilante. O presbítero precisa ser concentrado. O presbítero não pode ser confuso em sua teologia. O presbítero precisa conhecer o propósito eterno de Deus para com a humanidade e tratar deste propósito da igreja com sobriedade e lucidez. Ele não pode ser uma pessoa levada pelas paixões e pelas emoções. É isso que significa ser sóbrio, ser atento, ser vigilante. A temperança tem a ver com o domínio de seus impulsos, tanto na área sexual, e aqui também há uma ênfase à bebida alcoólica. Uma nota de rodapé. Pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre um caso, ele disse que depois de pregar encontrou com um pastor, um presbítero, e este ia levá-lo para dormir em sua casa. Uma característica do presbítero é ser hospitaleiro. Não há nada a esconder na minha casa, eu não vivo de um jeito na minha casa e de outro na igreja, então eu posso abrir as portas da minha casa para quem for, não há nada a esconder. Mas esse presbítero preferiu levar o pastor Hernandes para um hotel, e lá ele derramou lágrimas e confessou que ele já havia traído a sua esposa com uma jovem, já havia caído, e isso fez sofrer a sua família, fez sofrer os seus filhos, mas houve um perdão. E o pastor Hernandes ali investiu, gastou 2 horas com ele, orando e chorando, até que depois de enxugar as suas lágrimas, ele disse: pastor, mas eu estou apaixonado por outra jovem na igreja. Aí o pastor Hernandes ficou assustado, falou: como é que é? Eu não vou embora sem antes conversar com essa jovem. E ele foi então, pediu o telefone da jovem, a jovem ligou para ele, ele disse: minha filha, não fique perto desse pastor, deste presbítero, porque ele está doente emocionalmente, ele não está apto para conduzir o rebanho de Deus, porque ainda não é um homem resolvido na área sexual, é um homem que possui um vício na área sexual, é um homem que não sabe
uma pessoa que não sabe lidar com o sexo oposto, como cuidará de jovens, como cuidará do rebanho de Deus? A jovem fez, ele disse: qualquer coisa me liga. Ela ligou e o pastor atendeu do outro lado e disse: como é que vai, minha filha? Pastor, o pastor me deixou, graças a Deus ele parou de pegar no meu pé, mas agora está dando em cima da minha irmã. Então nós temos um texto que diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Esse texto é muito utilizado para a igreja vazia. Quando a igreja está vazia, as pessoas usam esse texto dizendo: não fiquem tristes, porque onde estiverem 1 ou 2, aí Jesus está. Mas esse texto, em sua exegese, não fala sobre isso. Esse texto fala sobre decisões ministeriais. Aonde 2 ou 3 oficiais da igreja estiverem para resolver uma causa como essa, o Senhor está no meio, ou seja, o Senhor sela com o seu anel, ele dá o seu aval. Então por isso Jesus fala: se um obreiro está com dificuldades, ele é encontrado em alguma questão de pecado, deve ser disciplinado. Leva um irmão, um outro presbítero, vai até ele, se for um oficial. Se for um membro já é uma questão mais fácil, mas nós estamos tratando do presbiterato. Leva lá e fala com ele: arrepende-se. Se ele não se arrepender, leve mais 1, 2 ou 3. E se ele não se arrepender, continuar fazendo isso: eu me arrependo, vou mudar, não vou fazer mais, mas continuar fazendo isso, leve à igreja. Então Hernandes falou assim: reúna todos os presbíteros, diáconos e a igreja e fale sobre o que está acontecendo, porque este homem não está preparado para cuidar do rebanho de Deus. Como uma pessoa que tem um vício sexual doente vai querer tratar dos que têm a mesma doença, de pessoas que sofrem do mesmo problema? E em relação à bebida alcoólica, eu não bebo. Eu, pastor Írio, não bebo, sou contra a bebida alcoólica por vários motivos: por causa do contexto cultural, por causa do vício que isso pode me proporcionar e por causa também de escandalizar os mais fracos na fé, o que também é uma demonstração de amor. Eu escolhi me abster da bebida alcoólica. Em alguns países nós sabemos que os presbíteros, pastores, eles tomam vinho, eles bebem cerveja e por aí vai. Mas no nosso contexto cabe, não escandalizaria a igreja você passar na esquina e ver o seu pastor assentado tomando uma cerveja, um vinho? Mas faça isso em casa. Eu escolhi não fazer. A Bíblia fala que os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia é contra você perder a lucidez. Então é uma questão de autocontrole muito arriscada. Eu conheço muitos que começaram com um cálice de vinho, começaram com uma reunião aqui onde se bebia uma cervejinha e hoje estão derrubados, falidos, abatidos no ministério. Então ao presbítero ele não seja dado ao vinho. Versículo 3. Sóbrio. Então, sóbrio nos fala sobre os desejos da carne, paixões, e também refere a gostos físicos, morais e mentais. Meu amigo, você morreu. Em Romanos capítulo 6, 7, 8, o apóstolo diz com clareza: estamos mortos com Cristo. Quando fala tomar a sua cruz, não é enfrentar o sofrimento, é que você morreu. Você morreu para esta vida. Você se entregou ao santo ministério. Então, a partir do momento que você se entregou ao santo ministério, a sua vida é o santo ministério. Ainda que a rainha
pequeno salário, graças a Deus, mas nós estamos mortos, nós não podemos nos embaraçar. Então, hábitos mentais, hábitos físicos, hábitos morais podem levar o pastor a perder a percepção, a dimensão da sua prioridade. Eu sempre digo que a maior missão que o homem pode ter na face da terra é de ser um pastor e um pregador do Evangelho, é de ensinar o Evangelho, de levar as boas novas, de conduzir o rebanho de Deus. Pastores que hoje são viciados em musculação. Pastores, você pode até praticar uma atividade física para a saúde, mas não alimente o seu narciso. Pastores narcisistas, pastores apaixonados por um terno. Eu estava ouvindo que como pode um pastor abrir uma garrafa de vinho de $30.000 para beber, sendo que no meio do povo de Deus existem pessoas passando necessidade. Não condiz com o livro de Atos, em que nós dividíamos, repartíamos conforme cada um tinha de necessidade. Sim ou não? É verdade. E isso acontece. Os melhores carros são como um pavão. Eu não estou pregando a teologia do maltrapilho. Você pode se vestir, mas tudo com moderação. Você pode ter o seu carro, mas com moderação. Eu não vejo a Bíblia em nenhum apóstolo, nenhum presbítero com um patrimônio milionário. Isso é da teologia da prosperidade financeira, o que eu sou contra. Tendo que comer, tendo que vestir, tendo como ter uma vida estável, tranquila, que faz você dormir sem nenhuma preocupação com contas, os seus filhos tendo um bom lugar para estudar. Digno é o obreiro do seu salário. Agora, passando disso, sendo um homem cobiçoso, você pode cair no laço do diabo. Por isso, temos alguns hábitos morais e mentais. Presbítero precisa ser modesto, ser um homem honesto, decoroso, um homem que une força e beleza, um homem despojado de vaidade e avesso à soberba. Beleza que eu digo aqui não é beleza física. A Andrew Murray escreveu um livro muito bom, que a santidade, aliás, a humildade é a beleza da santidade. Queres ver um homem santo? Irás encontrar um homem humilde. Jesus, ele demonstrava sua pureza através da sua humildade. Versículo 2: modesto, moderado, modesto. O presbítero precisa ser controlado, não dado ao vinho, modesto, não pode ser beberrão, e tais coisas como torpe ganância, e por aí vai. Um outro ponto também que nós destacamos aqui é que o presbítero, versículo 6, não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O presbítero não pode ser um novo convertido. Já dizia um grande pregador que a mídia pode levantar um pastor em um dia, mas Deus pode gastar 24 anos. Em 24 horas, a mídia pode levantar um pastor. A mídia pode propagar um homem que se autodenomina apóstolo, fazendo milagres e por aí vai.
mas Deus pode gastar, investir 24 anos, experiência de vida. Por isso eu vejo Jesus começando o seu ministério com 30 anos de idade. Eu não estou dizendo que Deus não tem as suas exceções, é claro, Calvino com 25 anos, mas o conselho da igreja deve perceber se esse rapaz ele é sólido na fé, maduro, convertido, firme na doutrina, experimentado na vida, firme na doutrina, conhece a palavra de Deus, conhece a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, queda, consumação. Ele é firme, ele é estável, ele não é um homem de ânimo dobre, ele não vive conforme o clima, a atmosfera, faz frio, fica frio, faz calor, sente calor, vem a tempestade, sente medo. Ele deve ser uma pessoa que a sua casa está edificada sobre a rocha, madura espiritualmente. Muitos jovens entram no ministério, são neófitos e vão aprendendo a vida no seio da igreja, e quando começam a ficar famosos, quando começam a ser conhecidos, a receber elogios, caem então na soberba da vida, no orgulho, começam a disputar cargos, começam a pensar de si mesmo além do que convém e caem no laço do diabo. Meus irmãos, isso tem derrubado muitos líderes cristãos que foram colocados no santo ministério antes de vencer ainda muitos problemas emocionais, muitos problemas intelectuais. Muitos caem em heresias ridículas, me desculpe a sinceridade, expondo a igreja ao ridículo, porque não conhecem a sã doutrina. Ainda não deu tempo desse rapaz estudar a palavra de Deus, se enfadigar na palavra de Deus. Então nós entramos aqui na área pedagógica. O presbítero precisa ser apto para ensinar, versículo 2, apto para ensinar. A palavra grega é didáticos, ou seja, apto para ensinar, aptidão para o ensino. Por isso existe o pastor, que é o presbítero mestre, o docente. Todos os presbíteros são aptos para ensinar, e existe o pastor que ensina os presbíteros, que capacita os presbíteros, que são os que receberam o dom de mestre. Não devem ser chamados de os mestres, mas todo pastor é mestre. Por isso é presbítero docente. Ele ensina, ele dá razão da sua fé, ele sabe estruturar o lado do conhecimento. Afinal, irmãos, a Bíblia é um livro. Afinal de contas, nós estamos tratando dos princípios fundamentais da fé, da instituição de nossa religião cristã. Então, ele precisa ser apto para estudar, estudioso, como está escrito em 5,17, se não vejamos, os presbíteros que governam bem, olha só, depois de experimentados como pastor, governando a igreja, sejam estimados por duplicada honra, ou seja, assalariados. A igreja deve assalariar os seus pastores, cuidar dos seus pastores, mas sim aqueles que fazem o quê? Principalmente os que trabalham na palavra de Deus e na doutrina. Esses devem ser cuidados pela igreja. Pedro disse: nós nos consagraremos à oração e à pregação da palavra. Muitos buscam a igreja hoje por causa do salário. Na época da perseguição, no primeiro século, ninguém queria ser pastor. Hoje muitos querem ser pastor por causa do possível salário. Mas para você ser assalariado, receber a provenda da igreja, você deve estar apto para ensinar. Deve ser um homem estudioso. Irmãos,
Às vezes nós investimos 10, 15 horas para preparar um sermão. Muitas vezes nós levamos meses para preparar uma mensagem para a igreja, para que a igreja seja edificada. Então são tantas as qualificações, relacionamentos interpessoais. 4 coisas, versículo 3, voltemos ao capítulo para encerrarmos a parte do presbiterato bíblico, do ministério pastoral, segundo Timóteo. Falaremos também da carta de Pedro e da carta de Tito, mas por hora, segundo Timóteo capítulo 3, 4 coisas, 3, não violento, não espancador. O presbítero é um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las e não para golpeá-las. O pastor não é ditador, ele não é dono da igreja, ele não está aqui para mandar, ele está aqui para servir, ele não está aqui para ser servido, ele está aqui para servir, ele é dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, muitos são déspotas, arrogantes, e é nesse sentido que ele não deve ser violento, no sentido de tratar com agressão, ríspido nas palavras, rude com as ovelhas. O presbítero é alguém que atrai as pessoas pelo carisma, pela doçura, por ser uma pessoa agradável. As pessoas correm para ele na hora da aflição e não correm dele por se sentirem aflitos. Existem pessoas que estão correndo dos seus pastores, estão fugindo. Existem pessoas que têm medo de falar com o pastor. Já viram isso, não é verdade? Existem pessoas que têm até medo de falar com o pastor, de tão sério, de tão sisudo, de tão fechado. Não, as pessoas devem encontrar na porta do pastor uma pessoa agradável, uma pessoa que lhe vai amparar, uma pessoa que vem ajudá-la na hora da aflição. Muitos não têm pai, muitos não têm mãe, muitos não têm amigos, muitos estão doentes, muitos estão aí isolados pela sociedade. E aonde estas pessoas encontram descanso para a sua alma? Nos braços de Jesus Cristo. E os braços de Jesus Cristo se revelam através da igreja e de seus presbíteros e de seus pastores. Por isso que o pastor visita, por isso que o pastor cuida, por isso que o pastor deve amar o rebanho, entendendo que são os seus irmãos, são a sua família, é o povo de Deus, é o seu povo, e nós damos a nossa vida pela igreja. Glória a Deus por isso. Também ele é cordato. Cordato é uma pessoa que luta pela paz, pacificador. Ele constrói pontes nos abismos, ou seja, pastor não espalha boatos, pastor não disputa com pastor, pastor não acende chamas, pastor não atiça contenda, pastor não gosta de malquerença, ou seja, pastor é pacificador. Pastor é aquele que resolve, ele não disputa. Hoje nós observamos uma disputa entre igrejas, entre denominações, entre pastores, disputa por cargo, disputa por posição ministerial. O ministério não é um ringue onde 2 pastores vão se degladiar em nome de alguma coisa, de modo nenhum. O ministério é onde nós nos abraçamos e, como um exército uno, como os 300 de Gideão, nós irrompemos com a palavra de Deus as portas do inferno e elas não prevalecerão contra a igreja. O povo de Deus não pode estar dividido. A carta aos Coríntios demonstra que havia dissensões, facções, contendas, Sintique e Evódia. Paulo fala que haja paz na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou assembleiano, presbiteriano, batista. Nós somos um povo
povo de um só Deus, um só Espírito, uma só Bíblia, uma só fé, e o amor é a regra básica. Coríntios 13, havendo profecia, passará, havendo dons espirituais, passarão, fé, esperança, amor, dentre todos estes, o mais importante é o amor. Então, a pessoa cordata, ela evita contenda, ela resolve problemas, ela faz com que aquela desavença, aquele desacordo acabe, ele faz as pazes entre as pessoas. O presbítero, capítulo 3, é inimigo de contendas, versículo 3, não contencioso. Ou seja, o líder cristão, ele não fica no meio de lugares onde existem disputas, brigas e contendas. E hospitaleiro, o presbítero deve ter o coração aberto para receber pessoas. O pastor tem cheiro de ovelha. O pastor não deve ter nojo de abraçar pessoas. O pastor não deve se sentir incomodado. Muitos aspiram ao ministério, a igreja cresce, o povo começa a ligar, o povo começa a procurar, o povo quer saber cadê o pastor, e o pastor fica cansado de pessoas. Então você não foi chamado para lidar com pessoas. Pastor tem cheiro de ovelha, pastor procura ovelha, pastor busca ovelha, pastor abraça ovelha, pastor visita ovelha, pastor sofre com as ovelhas, pastor está sempre com os seus presbíteros, sempre com os seus liderados. Hospitaleiro, ele deve ter o coração aberto e também o bolso aberto e a casa aberta. Ele deve ser o primeiro a levantar cestas básicas para ajudar os necessitados. Ele deve ser o primeiro caridoso, e a sua casa não deve ser investigada pelas revistas. Onde é a casa do pastor? Ninguém sabe. Qual é o telefone do pastor? Ninguém sabe. Ninguém procura. É claro que você tem a sua vida particular, mas a igreja de Deus, ela não é lugar para ídolos. Nós aqui não recebemos tietagem, nós não damos autógrafos, nós não somos como artistas que precisam ser ombreados por seguranças, admirados, gritando o nosso nome. O nome que é glorificado aqui é o nome de Jesus, que se abaixou para lavar os pés de um pescador. Então, pastor, não tem ojeriza por pessoas. Pastor deve abraçar pessoas. Pastor deve viver com pessoas. E para terminar essa parte aqui que nós destacamos, as qualificações do presbítero, nós falamos em primeiro lugar da área familiar, depois da área financeira, reputação pessoal, domínio próprio, maturidade espiritual, pedagogia e relacionamentos interpessoais. Se inscreva no nosso canal, procure o nosso seminário de teologia, é um seminário reformado de teologia. Nós entendemos que a igreja hoje precisa urgentemente, é como disse o Concílio Internacional, das igrejas protestantes, reformadas, puritanas, de herança reformada, que a igreja se arrependa do seu mundanismo e se humilhe aos pés do Senhor, buscando de novo na palavra de Deus capacitar os seus obreiros para o santo ministério. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças